Talvez a falta de confiança no Deus da provisão nos faz perder a bênção de desfrutar de cada dia e dos presentes que o Senhor nos dá. Foi isso que aconteceu em Êxodo 16, quando retrata que o povo de Israel chegou no deserto de Sim e lá eles começaram a questionar e a murmurar contra Deus, dizendo, nós vamos ler Êxodo 16, versículo 3, que diz assim: se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós estávamos sentados em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então, por naquele momento eles não estarem vendo comida, eles começaram a murmurar contra Deus, começaram a se queixar contra Moisés e Arão. E a resposta que Deus dá está no versículo 4, que diz assim: então o Senhor disse a Moisés: vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimentos que precisam para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Então, logo após o povo murmurar contra Deus, contra Moisés e Arão, Deus fala que ele iria preparar o alimento e que o alimento iria cair do céu todos os dias. Mas quando você vai ler o capítulo 16, lá fala que a instrução é que cada família pegasse a quantidade necessária para aquele dia e não pegasse alimento a mais para outro dia. E a história fala que eles não obedeceram isso. Tinha pessoas que pegavam alimento a mais. E também Deus deu a instrução de que no sexto dia eles pegassem alimento para o sexto dia e já pegasse o alimento do sétimo dia, porque o sétimo dia era um dia de descanso e não era para que eles saíssem para pegar alimento naquele dia. Então, o sexto dia era para pegar alimento em dobro para o sexto e para o sétimo dia. Mas também houve pessoas que não obedeceram a esta ordem e saíram também no sétimo dia. E as pessoas que pegavam alimento a mais para os dias que não eram para pegar, esses alimentos eles não duravam. Então, no outro dia o alimento já estava ruim e nem adiantava pegar, então, esses alimentos a mais. E o que nós podemos aprender com essa história? Então, Deus ele dá um presente para esse povo, que é um dia de descanso, que é o sábado. Então, nesse dia o povo ele não trabalhava. Esse dia o povo era um dia que eles tinham que de fato descansar. E Deus fala que é um presente para ele, mas tinham pessoas que não acatavam isso. Tinham pessoas que saíam para buscar talvez alimento. E eu queria trazer essa história para nossa vida e pensar quantas vezes nós não estamos desfrutando das coisas que o Senhor está nos dando, ou nós não estamos desfrutando mesmo do descanso porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã, porque nós não confiamos no Deus da provisão, sabe? Nós precisamos lembrar aqui nessa história que Deus ele fez diversos sinais e maravilhas antes desse povo sair do Egito. Quando esse povo saiu do Egito, eles atravessaram um mar vermelho. Mas ainda assim, o povo talvez não confiasse nesse Deus. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Nós não confiamos de fato em Deus. Nós andamos falando que confiamos, mas nós andamos tão corridos, nós estamos tão afoitos pensando no dia de amanhã. E eu queria explicar que não estou falando que a gente não tem que ser diligente. A gente precisa sim pensar em todos os nossos dias, planejar todos os nossos dias, mas existe a nossa parte e existe a parte de Deus. E o problema é quando nós começamos a nos sobrecarregar, querendo fazer a parte de Deus e paramos de desfrutar dos nossos dias, das bênçãos que o Senhor tem para nós, porque estamos numa correria, queremos buscando aquilo que não está no nosso alcance, talvez fazer. Porque, como na história, mesmo o povo que pegava alimento a mais, no outro dia já nem valeria. Então era um esforço a mais que nem tinha valido a pena eles fazerem. Porque no outro dia o alimento estaria podre. Mas o alimento que Deus falou que cairia do céu
continuava a cair do céu. Sabe, nós precisamos andar como quem de fato confia nas promessas de Deus. Como quem de fato acredita que Deus, Ele é quem pode nos sustentar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte de trabalhar, de correr atrás, de nos esforçar. E vão ter dias sim que vão ser muito cansativos, mas nós não podemos negligenciar a bênção de também acreditar e descansar no Deus da provisão. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que não mente. Então não tem um porquê nós não confiarmos nesse Deus. Ele é um Deus que é acima de toda suspeita. Então que nós possamos parar muitas vezes de caminhar como o povo de Israel que está se queixando, e quando Deus manda provisão, eles andam como se Deus não tivesse mandando a provisão. Eles andam olhando somente para o dia de amanhã, olhando para a preocupação de amanhã e não descansando em Deus. Que nós possamos ser um povo que agrada o coração de Deus, confiando que de fato Ele cumpre aquele que Ele promete e que Ele é um Deus fiel. Se esse vídeo ele faz sentido para você, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para que vocês possam receber mais vídeos como esse. Deus abençoe e até o próximo vídeo.